Eu fui ajudar um amigo também, né, que ia ministrar nesse dia. E aí quem ia comandar o cerco era o Padre Antonello, da Aliança de Misericórdia. Nossa, Padre sei. Antonello, eu te amo, cara. Você é sensacional. E aí, nesse dia era ele que estava ministrando lá. E eu fui ajudar esse amigo meu a fazer violão. Nessa época, eu já estava começando a ver essas paradas acontecerem. Então, tipo assim, quando começa repertório novo, você fica vidradão no repertório, putz, tem uma parada aqui, tem um esquema ali, tem um break ali, convenção aqui, uma modulação tem um negócio, ali tem... e tal. Você fica... Cara, depois de 6 meses tocando a mesma coisa, é que nem rezar Ave Maria. Pra gente, a gente reza fazendo qualquer outra coisa, porque é muito natural. Então, eu tava levando aquilo lá como muito natural. Como a gente tava fazendo sempre o mesmo repertório, eu sabia a hora que a Vivi ia falar alguma coisa e o que eu tinha que responder. Então, mano, saía tudo muito no automático. Aí eu comecei a ver essas paradas, entendeu? Você começa a observar, né? Porque você não tá mais tenso ali, Sim. concentrado. E eu falo um negócio, teve um padre, nem lembro que padre que foi, cara, que até deu risada da gente. Eu falava, cara, a gente ia cantar, a hora que começava uma seleção de modão, por exemplo, ninguém levantava uma Bíblia, né, mano? Levantava um copo de cachaça. E tal, não sei o quê. E eu contribuindo para aquela parada, eu já não tava gostando muito mais, sabe? Por mais de eu não ter uma vida alinhada com o propósito de Deus, mas eu nunca fui desse cara, assim, vida louca, sabe? Nunca fui. E eu não achava muito legal, não tava encaixando muito comigo aquilo lá. E aí eu comecei a ver essas coisas, as coisas começaram a piorar, e eu vi um molequinho, 11, 12 anos, e ele entrava e saía com uma latinha assim, com o dedinho assim na latinha, eu não percebia o dedinho. Só que eu via que direto ele tava ali, era o único de menor do lugar, da balada. Ele entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Eu achava que ele era o dono, era filho do dono do lugar. Aí quando a gente acabou o show, eu fui perguntar pra contratante, pra moça que tinha contratado a gente, falei pra ela, Vanusa, aquele menino lá é filho, né, do rapaz aí, do dono da casa e tal? Falou, não, aquele menino lá é o aviãozinho, ele vai lá fora, pega o lança-perfume, traz pra dentro, vende, vai lá fora e tal. E fica fazendo isso, os traficantes ficam lá fora e ele que vem fazer as vendas aqui. Eu falei, caramba, velho, eu tô contribuindo pra parada, né? Porque se eu não tivesse tocando ali, não ia ter gente afim de usar aquele bagulho. E legal que às vezes você podia ter pensado, se não for eu, vai ser outro mesmo, então eu posso vir, né? Tipo, já você te entendeu? incomodou. Não sou eu que tô comprando, não sou eu que tô fazendo a propaganda. Eu validava a parada. Só que começou a ficar amargo, sabe? Ficou estranho. E aí, nesse dia do Cerco de Jericó, quando eu fui tocar, acabou, eu não sei se era o 4º ou 5º dia, porque daí no cerco tem aquilo, né? Primeiro dia dá uma volta, segundo 2, tal, não sei o quê. Eu sei que ele passou umas 4 ou 5 vezes com o Santíssimo na minha frente. E eu senti uma parada que eu nunca tinha sentido na vida. Foi muito diferente o que eu senti. Aquele perfuminho diferente, sabe? Cheirinho diferente. Eu falei, mano, o perfume desse padre é top, né? Mas aí não era, né, cara? Enfim, acabou o cerco, passou tudo e tal. Aquilo mexeu muito comigo e eu fui conversar com ele. E explicar pra ele o que estava acontecendo na minha vida. Eu tava enxergando coisas que eu não enxergava, sei lá, um direcionamento, né? Eu vi nele uma autoridade muito forte. Não sei porquê também, mas eu vi. E aí fui trocar uma ideia com ele depois que já tinha acabado tudo. Ele já tava sem roupa de padre, né? Que susto! Sem a batina. Tava sem a batina. Então, já tinha terminado tudo. Eu guardei o violão rapidinho lá e tal, e fui falar com ele. E aí eu cheguei pra trocar uma ideia com ele e falei pra ele, falei, padre, tudo bem e tal? Ele falou, meu nome é Natan, eu tenho uma dupla com a minha namorada, né? Então, né? Eu tenho uma dupla sertaneja com a minha namorada. Aí ele falou, para, Deus já me contou que você não quer mais cantar sertanejo. Não se arrepiei. Deus já me contou que você não quer mais cantar. Deus já me contou que você tem visto. Deus já me contou que você tem vivido. Deus já me contou do dia que você teve um dia. Um parêntese aqui para você entender a dimensão da parada. Teve um dia que eu tava na casa desse cara, que a gente foi ensaiar. E, mano, eu chorei horrores. Horrores. Eu chorei de um tanto que, tipo assim, o ensaio parou. O Adriano toca baixo comigo até hoje, né? Toca junto com a gente, o filho do Fabinho. O Fabinho me deixou lá, o Adriano me deixou lá, eu fiquei sozinho lá, eu não conseguia parar de chorar, cara. Ele falou, a gente vai dar um tempo pra você e tal. E aí eles saíram, e, mano, eu chorei litros e litros naquele dia.
também não sei porquê. Uma música do Tony Allison me tocou muito. Demais, cara. Quando eu fui ver aquela música. Estou a esperar uma unção maior. Bem antiga essa música dele, né? Do comecinho do ministério dele. E aquilo me tocou demais, cara. Me tocou muito. E aí ele me falou assim, Deus já me contou do dia que você chorou, o que você sentiu. Mas aquela música, ela tocou no ensaio? Como você no ensaio, tá, você estava ensaiando. Quando eu estava ensaiando Entendi. ela, eu fui tocado por aquela música no ensaio. Na verdade, eu estava tirando a música. Então, tipo, a gente nem ensaiando estava ainda tocando. Eu estava ouvindo a música pelo YouTube. E foi num lugar, ele gravou o clipe numa igreja, na frente de uma igreja, assim. Tinha umas cadeiras e tal, o palco dele ali e tal. E no meio dessa música ele ministra algumas coisas e tal. E aquilo me tocou profundamente, cara. E aí, o Padre Antonello me contou desse dia que eu vivi. Nossa. Sem eu ter falado. Eu só falei meu nome e que eu tinha uma dupla com ela. E ele falou pra você parar, né? Daquele jeito argentino, né? Ele é argentino, né? Aí vem coisa boa da Argentina. O Papa, o olha, Padre Antonello. E aí ele foi me falando isso e tal. E ele falou assim, filho, Deus tá te chamando. Deus te quer. E ele tá chamando o seu nome. Ele quer você. Do jeito que você tá. Você só precisa falar sim, o resto ele vai fazer. Você só precisa dar um tempo para ele fazer. E aí, velho, eu tava do dedão do pé até o último fio de cabelo. Na época eu tinha... Você lembra daquela época, a época do sertanejo, que o cabelo era bem arrepiadão, assim, Nossa, topetão sei. gigantesco. Luan Santana no começo, assim, né? Eu tinha esse topetão. Tanto é que no começo do cerco, quando ele começou tal, eu e o Adriano, né? Os dois tupetudo. Aí ele falou assim, eu gosto de vir nesses lugares assim, porque quando o Padre Antonello pisa no lugar, os capeta fica tudo assim, de cabelo em pé. E eu aí eu com aquele cabelão e tal. Aí ele orou por mim, eu repousei no espírito naquele dia. E levantei chapadaço, cara. E tô até hoje, graças a Deus. Tô até hoje louco. Então, tipo assim, aquele dia foi muito forte para mim. Eu vivi uma experiência muito forte. Então, falar não para Deus, quando você ouve Ele te chamar pelo seu nome, cara, é praticamente impossível, né? Não tem como. Então, naquele dia eu já levantei decidido já. Eu já sabia o que eu ia fazer. Por mais que ainda tinha uma falta de maturidade muito grande, mas eu já sabia o que eu queria. Eu entendia o que Deus, para que Deus tinha me criado, para que eu tava, o que eu estava fazendo ali, né? Então, naquele dia mesmo, a Vivi estava junto. Naquele dia mesmo, quando eu levantei, ela com uma cara meio assustadona, né, amor? Porque, o Natan desmaiou, tal. Eu fui até você, eu falei, nossa, ele caiu, não sabia o que era aquilo, né? Cruzei assim a quadra, né? Cheguei até nele. E aí ele já acordou chorando, aos prantos, me abraçou. E eu vivendo aquele momento lindo e tal. E ele olhou assim e falou assim, chega, eu não quero mais cantar sertanejo. Não quero mais, pra mim acabou. Se você quiser continuar sozinha, você continua. Mas eu vou cantar pra Deus. O brilho da Vivi foi sumindo. Assim. Foi sumindo porque pra mim, eu não tinha vivenciado toda aquela experiência, né? Era não fazia parte da minha verdade, eu não tinha sentido Deus chamar, não tinha sentido absolutamente nada. E pra mim, e nesse momento, foi tão difícil porque assim, como ele disse, não tinha maturidade em nenhum dos dois, e ele me pediu segredo com isso. Ele falou assim, eu não quero que você conta pra ninguém ainda, nem pra sua família. Então eu chegava na minha casa... Pergunta por que eu pedi segredo. Por quê? Não sei. Não faço ideia. Eu chegava na minha casa, eu lembro até hoje, assim, a minha mãe falava, Vivi, tá acontecendo alguma coisa? Porque pai e mãe sabe quando você tá triste, quando você tá entalado com alguma coisa. E eu falava, não tá acontecendo não. Até minha mãe assustava, falava, será que ela tá grávida? Será que aconteceu alguma coisa muito, muito grave? E assim, eu não podia falar. Até que chegou um momento que ele conseguiu falar pros pais dele, né? Falou pro pai. E aí o pai do Natan disse uma coisa que deixou assim... Começou a abrir meus olhos e me deu uma possibilidade de ir com ele junto, mesmo sem ter sentido, entendeu? Sim. Ele falou assim, ó, filho, é o seguinte, quando Deus chama, você tem que responder rápido. Não pode ficar enrolando. Então, você tem que responder ou sim ou não. Porque depois dessa experiência, ele ainda estava meio em dúvida se eu ia seguir sozinha e, sabe assim? E aí ele falou assim, então a minha resposta é sim, eu vou seguir. E aí eu falei, então eu vou seguir minha carreira solo, né? Vou seguir Vivi Velosa sertaneja.
Só que aí eu comecei a me imaginar sozinha na noite e ver que não era pra mim aquilo, sabe? Me imaginar sozinha enquanto o Natan ia num grupo de jovens, eu ia na casa noturna. Enquanto o Natan fosse tocar num Não ia retiro, casar, né? Não assim, ia. Literalmente, né? Exatamente. E desde o início, o Natan sempre foi a parte da dupla que faz a coisa acontecer. Desde o início. Ele que produz, é ele que... eu só tô ali pra executar. A minha parte é a mais fácil. Eu só vou, chego, canto, tchau, atendo as pessoas e vou embora. O por trás da coisa, a produção, o que nós vamos fazer. Agora, a gente vai ter um lançamento de uma música. O planejamento todo, ele já fez. Então, assim, eu fiquei assim, até foi uma... Eu acho que Deus foi tão estratégico em chamar ele ao invés de mim, porque se tivesse me chamado, ele teria seguido sozinho. Entende? Mas como eu sempre fui muito assim, as pessoas me influenciam muito rápido, muito fácil. E eu me senti influenciada por ele. Porque ele recebeu o sim, a gente cumpriu nossa agenda final do ano. E o nosso último show, a gente iria receber o nosso maior cachê de toda a história. 10 vezes mais do que a gente recebia em barzinho. Parecia que era uma tentação, né? Olha, esse último show aqui, a gente fez um show de uma prefeitura, de uma cidade pequena. Então, assim, o prefeito falou, esse aqui é pra vocês, venham fazer show aqui na minha cidade. E, assim, era muito mais, era um cachê muito grande, perto do que a gente estava recebendo. E aí, a gente fez uma coisa assim, a gente resolveu juntos, decidimos pegar todo aquele cachê e fizemos 1000 cópias do nosso CD, do projeto novo que Deus tinha colocado no coração dele. Um CD com 16 faixas, somente falando sobre o amor de Deus. Que lindo. Não ficamos com nenhum real.